Sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês este lindo chaveiro que você pode usar aqui para guardar as suas coisas, como a chave, pode guardar moedas, pode guardar o fone de ouvido. Fica dessa forma aqui a nossa peça. E esse cordão aqui é para você usar como chaveiro e aqui para usar como fechamento. Se você quiser maior aqui, é só você fazer mais correntes. Aqui eu usei a linha AME, da Têxtil Piratininga, tex de 516, usei agulha número 3. Usei aqui na cor branca e no azul aquário. Essa outra peça aqui eu fiz com a linha Ayla, e eu fiz aqui um lado com o fio vermelho, e o outro lado eu fiz com o fio verde. Nesse aqui eu tenho fone de ouvido. Então, você pode fazer assim com duas cores ou dessa forma aqui, eu fiz os dois lados iguais. Aqui, para fazer com a linha Ayla, eu também usei a agulha número 3. Usei esse verde e aqui o vermelho. Então, aqui no meu, eu vou fazer com a linha AME de tex 516, com a agulha número 3. Você pode usar o barbante número 4, para fazer dessa mesma forma aqui, com a agulha número 3, para ficar mais ou menos esse tamanho. Aqui o meu tem 10 centímetros. Então, nós vamos precisar da agulha 3, agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos, a tesoura, e eu uso também a cola jeans para fazer os arremates ali no final da minha peça. Aqui na aula eu vou usar o fio branco, que é a linha AME, e a cor lilás. Eu espero que vocês gostem e vamos para a nossa aula. Então, nós vamos iniciar com a agulha número 3, fazendo o anel mágico. Deixo uma sobra de fio aqui na palma da minha mão, para fazer o acabamento depois do anel mágico. Passo esse fio aqui por cima e cruzo desta forma, seguro. E agora, nós vamos colocar a agulha aqui por baixo desse primeiro fio e busco o fio aqui pegando por cima, com o gancho da minha agulha para baixo. Vou girar a agulha e faço aqui uma corrente para prender o anel mágico. Ficando assim. Agora, aqui dentro, eu vou fazer o ponto baixo e uma corrente para ser o primeiro ponto alto. Aqui dentro do anel mágico, nós vamos trabalhar 15 pontos altos, então, já tem ali o primeiro ponto. Vou fazer o segundo ponto alto. Dou a laçada, vou para o terceiro ponto alto, pego sempre escondendo esse anel mágico, esse fio que está sobrando. Então, aqui no anel mágico, eu tenho esses dois fios que eu vou já trabalhando, pegando nesses dois fios. E o ponto alto, eu tiro duas laçadas e depois mais duas. E vou fazer assim até ficar com 15 pontos aqui dentro do anel mágico. Fiz aqui meus 15 pontos altos, agora eu vou cortar esse fio, eu deixo aqui ó, o tamanho mais ou menos do tamanho do cabo da minha agulha, que é um tamanho bom para eu esconder depois esse fio ali atrás dos pontos. Então, vou cortar o fio e vou puxar aqui, ó, tudo, tirar tudo aqui da agulha. Agora, aqui do lado avesso do anel mágico, eu vou virar minha peça. Eu sempre seguro aqui, ó, no centro da minha peça e vou fechando aos poucos. Então, eu puxo e vou ajustando os pontos para não ficar tudo amontoado aqui. Então, vou puxando assim. Depois, eu fecho aqui mais um pouco, porque agora eu vou finalizar aqui, ó, para não repuxar esse ponto, então, eu não termino de puxar bem esse fio do anel mágico. Esse fio, onde a gente terminou o último ponto alto, eu coloco na agulha. Aqui eu tenho o ponto baixo e a corrente, eu pulo esse ponto e venho no segundo ponto, que é o ponto alto. Coloco a agulha nessas duas alças,
aqui de trás para frente. Trago esse fio aqui para frente e vou ajustar aqui também, ó, esse ponto alto. Eu vou com a agulha aqui dentro desse último ponto alto, então, vou ajustar um pouco. Coloco esse fio lá para trás e coloco a agulha aqui dentro, ó, pegando nessas duas alças. E aqui onde eu tenho o ponto baixo a corrente, eu coloco a agulha aqui na corrente, bem aqui no meio, e levo para o lado avesso. E aqui eu vou ajustar esse ponto desta forma. Agora, nós vamos esconder esse fio aqui atrás dos pontos, ó. Pego na alça de trás e vou passando o fio aqui nesses pontos, porque depois, quando a gente faz a próxima carreira, esse fio já vai ficar escondido. Então, você pode esconder ele por vários pontos. Agora, aqui do lado avesso, eu pego o fio do anel mágico e vou ajustar um pouco mais. Sempre cuidando aqui, ó, pra ficar bem certinho. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos trabalhar com a outra cor. Se você já quiser adiantar aí a sua peça, você pode fazer duas peças iguais, porque nós vamos precisar para a parte da frente e a parte de trás. Então, eu já tenho as duas peças aqui prontas para fazer as próximas carreiras. Agora que nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto, então, nós vamos ficar com 30 pontos. Então, agora aqui, eu vou pegar o fio, deixo um pedaço sobrando, deixo para trás e venho aqui na alça de trás para iniciar minha carreira. Vou apenas puxar o fio. E agora, eu vou fazer o ponto baixo, pegando nesse mesmo ponto, agora nas duas alças. Busco o fio, faço um ponto baixo e uma corrente para ser o primeiro ponto alto. E esse fio, agora, eu já vou escondendo conforme eu vou trabalhando aqui na minha peça. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Então, nós teremos 2 pontos altos para cada ponto da carreira anterior. Que eu deixo o fio para esconder esse fio aqui entre os pontos. E a gente não precisa fazer o nó aqui, e esse fio já vai ficando escondido. Depois, eu coloco um pingo de cola na ponta ali do fio, e já vai ficar pronto esse acabamento aqui desse fio. Então, nós vamos fazer assim, ó, 2 pontos altos no mesmo espaço em todos os 15 pontos da carreira anterior. Vamos ficar aqui com 30 pontos altos. Fiz os 30 pontos altos, agora onde a gente iniciou aqui, que tem o ponto baixo e a corrente, eu venho bem aqui no meio da corrente, tem essas alças daqui, ó, de trás e da frente, eu pego na da frente, levo a agulha lá pro lado avesso, vou buscar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a segunda carreira. Próxima carreira, eu vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos. Aqui nesse mesmo espaço. Fiz um ponto alto, dou a laçada, venho no mesmo ponto e faço outro ponto alto. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos duplos. Eu dou 2 laçadas aqui na agulha. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Vou buscar o fio e tiro aqui de 2 em 2 alças que eu tenho aqui na agulha. Então, eu tirei uma vez, 2, 3. Tenho ponto alto duplo. No mesmo lugar, eu faço outro ponto alto duplo. Ó, dei 2 laçadas, venho no mesmo espaço e faço ponto alto duplo. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos. O ponto alto é só uma laçada, busco o fio,
tiro 2 alças aqui da agulha e mais 2. No mesmo espaço, outro ponto alto. No próximo ponto, um meio ponto alto. Meio ponto alto eu dou a laçada, vou aqui, ó, no próximo ponto, busco o fio, e agora eu tiro essas 3 alças de uma vez. Então, vou buscar o fio e passar aqui por dentro das 3 alças. Eu tenho aqui o meio ponto alto. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer o ponto baixíssimo, eu coloco a agulha aqui dentro do ponto, pegando as 2 alças, busco o fio e passo aqui por dentro de todas essas alças. No próximo ponto, eu faço um meio ponto alto. Dei a laçada, busco o fio, tiro tudo de uma vez. No próximo ponto, 2 pontos altos, no mesmo espaço. No próximo ponto, 2 pontos altos duplos. Então, eu faço um ponto alto duplo, 2 laçadas, venho no mesmo espaço e faço outro ponto alto duplo. No próximo ponto, 2 pontos altos. E no próximo ponto, um meio ponto alto. Depois do meio ponto alto, no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar desta forma a nossa pétala. No próximo ponto, um meio ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo ponto, 2 pontos altos duplos. No próximo ponto, 2 pontos altos. E no próximo ponto, um meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já trabalhei por 3 vezes, falta aqui mais 2 pétalas da minha flor. Aqui, depois do meio ponto alto, eu finalizo com ponto baixíssimo, aqui nesse próximo ponto. Puxo tudo de uma vez e faço uma corrente. Agora, aqui, nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo, onde eu tenho esse ponto, no primeiro ponto. Aqui no próximo, um meio ponto alto. Então, aqui, ó, na direção onde eu tenho esses 2 pontos altos juntos, no primeiro é o meio ponto alto. E agora, nos próximos 4 pontos seguintes, eu faço 2 pontos altos para cada ponto. Então, aqui eu faço um ponto alto, venho no mesmo ponto, faço outro ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui com 8 pontos altos no total. Próximo ponto, 2 pontos altos. E no próximo, 2 pontos altos. Agora, no próximo ponto, um meio ponto alto. Ó, na direção aqui, onde eu tenho esses 2 pontos altos da carreira anterior, aqui nesse último ponto do aumento, eu faço um meio ponto alto, tiro aqui tudo de uma vez. No próximo ponto, um ponto baixo. E aqui nesse ponto do meio, ponto baixíssimo. Ficando assim. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um meio ponto alto. E agora, vamos trabalhar os 8 pontos altos novamente. Então, aqui eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo ponto, 2 pontos altos. E vamos fazer assim até ficar com 8 pontos altos aqui nessa parte da nossa pétala.
Fiz 8 pontos altos. Agora, faço meio ponto alto no próximo ponto. No próximo ponto baixo. E no próximo ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um meio ponto alto. E nos próximos 4 pontos, nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto. E nós vamos fazer assim até completar a nossa carreira. Lembrando que aqui a gente fica com 8 pontos altos. Porque nós estamos fazendo 2 pontos aqui, ó, no mesmo espaço. Depois que eu faço os 8 pontos, eu faço um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. E aqui no meio, entre uma pétala e a outra, um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz a minha pétala e terminei aqui com o ponto baixo. Não vou fazer o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma, que é a última carreira aqui em ponto baixo em volta da nossa peça. Então, agora aqui, para ficar esse acabamento aqui, dos dois lados, nós vamos pegar aqui, ó, bem aqui embaixo, e vamos fazer um ponto baixo alongado. Então, entre esse aumento e esse outro aqui, nós vamos pegar bem aqui no meio, ó, nessa direção. Vou buscar o fio, vou alongar assim, e fazer o ponto baixo alongado. Vou pular esse primeiro ponto, que está bem junto aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo. E venho nesse próximo ponto, pego nas duas alças, é o ponto sozinho, é o meu ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui onde a gente tem esses 8 pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto, então, nós vamos ficar aqui com 16 pontos baixos, onde a gente tem os 8 pontos altos. Então, em cada ponto, eu faço 2 pontos baixos, aqui, ó, no mesmo espaço. Ponto baixo, você vai inserir a agulha aqui, pegando nas duas alças, busca o fio, tira essas duas alças, que tudo de uma vez da agulha. Ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim, ó, em todos os pontos altos, ficando com 16 pontos baixos. Depois que eu fiz os 16 pontos baixos, então, na direção onde nós temos esses 2 pontos juntos, em todos eles, nós fizemos 2 pontos baixos. Agora, aqui, ó, nesse meio ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Agora, nós vamos pular esse ponto e, novamente, vamos pegar aqui embaixo, ó. Então, vai ficar aqui, entre um ponto baixo alongado e outro, esses 3 aumentos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego aqui, nesse espaço, ó, nessa direção, e faço o ponto baixo alongado. Alongo o ponto e termino o ponto baixo. Esse ponto que tá bem próximo aqui, eu pulo e vou no próximo. Faço um ponto baixo. E agora, nos próximos pontos, eu faço 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, aqui, ó, é na direção onde a gente tem, ó, esses 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Em todos eles, nós vamos fazer aumento. Depois, chega aqui onde tem sozinho, que é o meu ponto alto, só faço um ponto baixo.
Então, aqui depois que eu fiz todos os aumentos, os 16 pontos, agora no próximo é um ponto baixo sozinho. E agora aqui, nós vamos pegar aqui embaixo. Então, ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Venho aqui nesse espaço, busco o fio, alongo e faço ponto baixo. Pulo esse primeiro ponto, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. E agora aqui eu faço dessa mesma forma, ó, os 16 pontos fazendo os aumentos. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Terminei aqui com ponto baixo sozinho, agora vamos finalizar a carreira fazendo aqui um ponto baixíssimo, onde a gente iniciou a nossa carreira fazendo esse ponto baixo alongado. Fiz o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer esse cordão de correntes. Então, aqui na parte de trás, eu fiz com 6 correntes. Que é essa parte aqui. Se você quiser que fique mais apertado, você faz com 5 correntes. E aqui nesse da frente, eu fiz com 40. Se você quiser maior, você pode fazer com 50 correntes. Então, aqui, depois que eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou fazer 6 correntes. Fiz as 6 correntes, agora eu vou finalizar a minha peça no mesmo espaço, eu faço outro ponto baixíssimo. Aqui no mesmo espaço, faço um baixíssimo, vou cortar o fio, deixo um pedaço que é do tamanho do cabo aqui da minha agulha. Vou puxar esse fio, seguro aqui, ó, pra não ficar solto esse ponto. Vou puxar dessa forma. Agora, eu vou levar esse fio pro lado avesso. Venho aqui por trás, busco o fio e ajusto. Então, aqui vai ficar dessa forma. Nós vamos precisar de 2 peças iguais, então, na outra peça, o que vai mudar é que você vai fazer o cordão de corrente maior do que essa daqui. Aqui, você já pode fazer os arremates antes da gente fechar as peças aqui. Então, aqui, ó, onde eu escondi o fio, atrás dos pontos, eu coloco o pingo de cola. E já vou cortar o fio aqui, desta forma. Aqui no anel mágico, eu vou fazer o nó. Aqui onde eu escondi, ó, na outra cor, eu também já posso colocar a cola. Porque eu já escondi aqui, ó, por vários pontos, então, não tem perigo de soltar. Apenas aqui no anel mágico que eu vou distorcer esse fio. E vou fazer o nó aqui de acabamento, para não ter perigo de desmanchar. Vou distorcer dessa forma. Coloco aqui na agulha de tapeceiro para ficar mais fácil uma dessas 2 partes. Eu passo o fio aqui atrás de algum ponto que fique mais fácil de passar o fio, para encontrar ali um ponto, um fio com o outro. E agora aqui, antes de fazer o nó, eu coloco a cola também. Bem aqui entre um fio e o outro, coloco a cola. E faço de 2 a 3 nó. Depois, eu corto o excesso do fio. Então, aqui do lado avesso, a gente já faz todos os arremates. Para ficar mais fácil depois. Quando a gente une uma peça na outra, não precisa fazer mais acabamento aqui dentro da nossa peça. Aqui também vou fazer o arremate. Vai ficar assim. Então, eu vou fazer a outra parte e volto pra gente fazer a união das 2 peças. Agora, aqui, ó, nessa flor que o cordão de correntes é maior, para não ficar torcido, aqui depois que você termina o cordão, você pega aqui, ó, dessa forma, para ficar bem certo aqui as correntes.
E depois você vem aqui, ó, e faz o ponto baixíssimo para finalizar. Então, para ele ficar dessa forma aqui, ó, não ficar torcido, você faz assim. Então, a gente vem aqui, finaliza da mesma forma que fizemos ali com a outra peça. Vai ficar assim. Então, agora aqui, ó, depois que eu tenho as duas peças prontas, eu vou colocar dessa forma aqui. Então, aqui tem que ficar na mesma direção, porque depois a gente vai colocar ali, ó. Aqui eu coloco avesso com avesso e aqui é o lado direito da minha peça, ó. Aqui na frente e aqui atrás. Aqui na minha eu fiz com essa abertura, coloquei aqui, ó, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no próximo eu já tenho a união. E aqui foi a mesma coisa, contei 9 e no próximo é onde eu terminei a união. Então, aqui, se você quiser fazer menor essa abertura, você faz mais um ponto aqui. Fecha aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer da seguinte forma. Ó, vou dar uma volta aqui na minha peça. Bem solto, assim, ó, sobrando fio. Vou deixar 2 vezes essa quantidade, ó. Então, tenho ali uma vez, vou dobrar aqui. E vou cortar o fio. Agora, então, eu vou contar aqui. Se você quiser colocar um marcador, você vai contar aqui, ó, o ponto. 1 ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, eu pego nas 2 alças do ponto. Eu vou deixar um pedaço de fio sobrando, porque depois, se eu quiser fazer mais um ponto, eu consigo passar mais um ponto ali. Então, aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei o fio ali no 9º ponto. E aqui na frente vai ser a mesma coisa. Conto 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui no 9º ponto. Então, nós vamos passar aqui, ó, primeiro, nesses 2 pontos, para ficar na mesma direção. Peguei nas 2 alças do ponto, tanto ali na peça de trás, como na peça da frente. E esse fio eu deixo um pedaço sobrando para depois eu fazer o acabamento por dentro da nossa peça. Então, aqui está assim, ó, nesta direção, aqui vai ser a nossa abertura. Eu vou no próximo ponto agora aqui, ó, da frente, pego nas 2 alças e vou no outro ponto. Eu tenho que cuidar para ser ponto na mesma direção ali do outro ponto. Então, para ficar mais fácil, antes de terminar de puxar esse fio, que eu estou puxando esse fio, eu já vou no próximo ponto da peça da frente e de trás e deixo a agulha aqui, para eu não me perder aqui, ó, na contagem dos pontos. E depois eu termino de puxar o fio. Terminei, eu começo este. Antes de terminar, eu já vou no próximo. Pego nas 2 alças e da parte da frente e nas 2 ali da parte de trás. E agora eu puxo dessa forma. Então, assim, ó, fica mais fácil para não pular os pontos. Vai ficar bem na direção, um ponto no outro. Antes de terminar, eu já vou no próximo. E deixo ali em espera e termino. Então, uma vez eu venho de trás aqui pra frente, e da outra vez eu coloco a agulha aqui na frente e levo lá pra trás. Vamos fazer assim em todos os pontos. Ó, antes de terminar, de puxar todo esse fio, eu já venho no próximo ponto, pego nas 2 alças e faço dessa forma.
Aqui, ó, se você já tem costume de fazer a costura, você pode terminar e já ir no próximo. Eu fiz daquela forma ali, ó, pra não perder a direção de um ponto no outro. Mas a gente vai fazer a costura simples assim, em todos os pontos, ó, sem pular nenhum ponto. Chega aqui no meio, é a mesma coisa. Nós vamos costurar assim, ó, por toda a volta. Sempre pegando, ó, na direção do mesmo ponto ali atrás, eu tenho que vir aqui, ó, no mesmo ponto da frente. Então, aqui eu tenho o ponto baixo, tenho que vir, ó, nesse ponto baixo. Depois, eu vou no próximo ponto, pego nas duas alças e no ponto ali de trás, ó, sempre nas duas alças, também cuidar para fazer essas duas alças. Se você quiser fazer a união com ponto baixíssimo, vai ser a mesma coisa, você vai pegar e começar dessa forma e faz o ponto baixíssimo por toda a volta, com a própria agulha de crochê. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta, até chegar aqui. Se você já quiser deixar marcado, você vai contar também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos terminar aqui, ó, no 9º ponto, e ali atrás a mesma coisa. Então, se você quiser contar e já deixar marcado aqui, você pode fazer dessa forma também. Então, eu vou fazer aqui, ó, por toda a volta, e volto aqui, ó, nessa parte, para finalizar e fazer o acabamento da nossa peça. Aqui eu já fiz toda a minha costura, então, agora aqui, ó, você vai testar, ver se tá bom esse tamanho. Se tiver muito apertado, você pode desmanchar um ponto aqui, ó, uma costura dos dois lados. Se você acha que está muito grande, você pode fazer aqui mais um ponto, coloca na agulha e fecha aqui. Então, a minha eu deixei desta forma. Aqui no meu cabe a minha fita métrica aqui, ó, bem certinho. Aqui, depois que eu terminei, a mesma coisa que eu fizer aqui, você vai fazer aqui do outro lado, para fazer o acabamento. Então, eu terminei aqui, ajusto o ponto, venho com a agulha e volto aqui, ó, no ponto anterior e levo lá pro lado de dentro o fio. E vou ajustar aqui. Pra ficar melhor de fazer o acabamento aqui, eu vou virar assim, ó. Essa parte aqui eu viro. E aqui do lado avesso, nós vamos esconder esse fio aqui atrás de alguns pontos. Depois, você vai distorcer o fio pra gente fazer o nó. Aqui eu vou cortar porque o meu sobrou essa quantia, ó, então pra ficar mais fácil, vou cortar aqui. Vamos distorcer o fio. Venho aqui, ó, no ponto, pego numa alça e passo uma dessas partes do fio aqui. Aqui eu coloco o pingo de cola. E faço de 2 a 3 nó. Depois, você pode colocar esse fio na agulha e esconder por mais alguns pontos. Aqui o meu faço 2 e já posso cortar aqui, ó. Aqui do outro lado, vamos fazer da mesma forma. Coloco na agulha e vou ali, ó, no ponto anterior, trago aqui pra dentro e faço assim. Depois, termina a peça. Pra fechar aqui a nossa peça, você vai pegar esse fio maior, esse cordão maior, coloca aqui e puxa. Vai ficar assim, ó. Então, assim fica a nossa peça pronta, que eu vou fazer o acabamento depois. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.